somos levados até um grande laboratório. Quem estava trabalhando naquele lugar é ninguém menos do que o Imperador Criança, que dizia em pensamentos: não posso confiar no Dr. Beaufoy. Quanto mais eu investigo a associação, mais podre ela parece. A essa altura eu não tenho fé nenhuma na capacidade dela de se limpar sozinha. Podem esperar, vou fazer melhor que a associação, a classe S e o Dr. Beaufoy também. Vou superar todos e mudar as coisas eu mesmo. De repente o relógio de Imperador Criança recebe uma mensagem de Zombie Man que pergunta: tá livre depois da escola amanhã? Vou pagar um milkshake pra você. Imperador Criança fica feliz. Zombie Man é um dos poucos heróis que ele confia. Também estou fazendo isso pelos heróis como ele, que estão sérios quanto a lidar com isso. Esses são os pensamentos do jovem herói. Imperador Criança se encontra com Zombie Man, que dizia: é assim que as coisas estão. Se conseguirmos resolver isso, nossas capacidades vão melhorar e também vai diminuir a quantidade de trabalho que você tem. Porém, nesse instante, ele percebe que Imperador Criança estava estranho e por isso pergunta o que aconteceu. Seria uma dor de barriga. Porém, Shield Emperor diz que as pessoas de sua sala na escola estavam zoando ele por causa de seu nome de herói. Imperador Criança, ao que parece, estava sofrendo bullying. Zombie Man pede para ele não se preocupar com isso. Porém, o garoto gritava: como eu não vou me preocupar com isso, com um nome de herói tão vergonhoso desses? Ao que parece, Imperador Criança em japonês também poderia ser pronunciado como Doutei, que significa virgem, e por isso o garoto estava tão preocupado. Zombie Man achava que o garoto já sabia desse duplo significado de seu nome, porém o garoto diz que sua mãe sempre manteve essa informação sob controle. Ao que parece, todo mundo sempre ficou rindo por dentro toda vez que diziam o meu nome, não é mesmo? Será que você também fez isso, Zombie Man? Todos vocês me decepcionaram, eu odeio os adultos. Imperador Criança sai correndo. Zombie Man tenta chamá-lo, porém utiliza seu verdadeiro nome, que é Isamu. Isso não era nada bom, o estresse estava tomando conta dele. Zombie Man pega o seu celular e manda uma mensagem para o garoto. Ele dizia: foi mal, vou me desafiar para superar meus limites também e trabalhar para diminuir o seu fardo, mesmo que seja só um pouco. Nesse momento somos levados até uma lanchonete que vendia takoyakis. De forma surpreendente, quem era a atendente era na verdade um monstro, sendo essa a garota mosquito. Ela entrega os takoyakis dos clientes de forma bem carismática e os garotos saem dizendo: eu te falei que tinha uma moça vestida com uma roupa estranha vendendo takoyaki, mas por que será que ela se veste de mosca? De repente, ao ouvir aquilo, a garota mosquito perde o controle e grita: querem que eu sugue o sangue de vocês? Nesse momento, o gorila da Casa da Evolução repentinamente aplica uma injeção nela e a mulher monstro se acalma. Ao que parece, aquela era uma injeção de sangue. A garota mosquito fala para o gorila não atacá-la assim do nada, porém ele responde que isso seria melhor do que ela manchar suas mãos de sangue. Ele pede para o Dr. Genos regenerar logo a bolsa de sangue da garota mosquito. Sem isso, ela fica com fome muito rápido. Porém, Dr. Genos responde que ela terá que lidar com isso. A bolsa ainda está no tanque de incubação. Nesse instante, quem chega até ali é o herói Homem Zumbi. Ele se senta à mesa com eles e Dr. Genos pergunta qual seria o problema. Zombie Man então dizia: tem um cara que derrotou o Garou Monstro com um único golpe. Isso desafia o senso comum. É exatamente como você falou, como base no testemunho do ciborgue demoníaco e nas circunstâncias do ocorrido, só consigo presumir que o limitador dele foi removido. Dr. Genos fica surpreso. Sério? Então você o conheceu. A comida tá pronta, está com fome? Zombie Man apenas diz: Genos, quero que você tente remover o meu limitador. O doutor nessa hora responde: número 66. Essa loja tem um porão. Tenho algo interessante lá embaixo que eu posso te mostrar. Nesse instante, somos levados até a Associação de Heróis. Um dos executivos falava com um herói de classe A chamado Snack. Ele dizia: a vítima é um certo executivo de uma das companhias que patrocinam a associação. Ele está desaparecido desde o fim do ano passado, mas alguns dias atrás, alguns ossos foram encontrados em uma sala secreta embaixo de sua residência. Snack vê a foto. A vítima tinha sido feita em pedacinhos e restou apenas os ossos. Porém, o executivo continuava. Com base nas evidências encontradas na cena, a polícia chegou à conclusão de quem cometeu esse crime.
O autor teria sido um monstro. Então, já que não é um caso criminal, mas sim um desastre com monstros, a investigação foi enviada para a Associação de Heróis. Snack, gostaríamos que você liderasse a investigação e também a eliminação desse monstro. Vou te dar todos os dados que possuímos. Como o incidente aconteceu 2 anos atrás, provavelmente não será resolvido de forma muito rápida. Por hora, temos apenas que mostrar para a polícia e para a família das vítimas que estamos começando a investigar. Assine aqui o contrato de transição e estará concluído. Vamos transferir a taxa do contrato para você dentro de 1 semana. Você foi de grande ajuda. Vamos deixar que você decida como prosseguir a partir daqui, Snack. Snack então sai daquela sala, com seu contrato em mãos. Porém, logo à sua frente vemos Imperador Criança. O pequeno herói carregava em seus braços uma caixa com vários pertences. Ele dizia: Snack, então eles te colocaram no comando de encontrar o culpado do caso sobre o esqueleto no porão? O herói de classe A se surpreende e pergunta como o Imperador Criança sabia disso. O menino fica furioso e pede para não ser chamado mais por esse nome. Snack então percebe que o garoto estava com roupas diferentes e pergunta o que aconteceu. Imperador Criança apenas diz que resolveu mudar um pouco. Agora seu cabelo e roupas estavam diferentes. Ele estava usando óculos e em seus pertences estava escrito seu nome Isamu. Snack se pergunta se Imperador Criança acabou virando um delinquente. E de repente o garoto dizia: tinha algo me incomodando nesse caso, então tomei a liberdade de fazer uma pequena pesquisa sozinho e descobri quem é o culpado. Dentre os executivos da Associação de Heróis, há pessoas más que têm negócios paralelos ilegais, onde vendem monstros capturados e kaijus como bichinhos de estimação e decoração. Parece que houveram vários casos no passado em que alguns deles escaparam ou causaram desastres durante o processo de distribuição, ou quando eles chegam em seus compradores. Essa não é a primeira vez que alguém morre. O projeto que você pegou é só um exemplo de vários. O monstro em questão foi exterminado 6 meses atrás. Já confirmei isso pelo chip de identificação individual que foi implantado no corpo dele. Eles o mataram em segredo, para prevenir que boatos desagradáveis sobre a Associação de Heróis se espalhassem. Snack então diz: eu sinto que acabei caindo no meio de um escândalo gigantesco. Por que me falou isso? Imperador Criança, ou melhor Isamu, responde: foi porque eu senti pena de pensar que você ficaria perseguindo um monstro que já foi exterminado. Imperador Criança vai embora e Snack, após ouvir a verdade, fica furioso. Ele amassa o seu contrato e diz: não acredito que aqueles executivos estavam me passando a perna. Fora da Associação de Heróis, Isamu atende seu telefone e falava: alô? Sim, eu já tô saindo. Pode pousar em frente ao portão 2. Não, eu mesmo carrego as minhas bagagens, obrigado. De repente, uma aeronave pousa em frente de Isamu. Aquele era um jato da New Heroes, a nova organização de heróis, concorrente da Associação de Heróis. Como sabemos, Imperador Criança estava saindo da associação e iria se aliar a New Heroes. Enquanto isso, os executivos da Associação de Heróis estavam em colapso. Em uma reunião, um deles dizia: Silver Fang se aposentou e o Imperador Criança se removeu do registro de heróis. Mas por quê? McCoy, o executivo mais corrupto da associação, dava um sorriso disfarçado e naquele momento o herói número 1 da classe A aparece. Este é Máscara Doce, que diz: é bem simples, fomos descartados por um herói brilhante de 10 anos de idade. Dias atrás ele chegou ao conselho com uma petição contendo um resumo de opiniões de heróis classe B ou inferior, assim como o público em geral. Ela descrevia problemas em sistemas de heróis profissionais e planos de como melhorá-los, assim como uma reestruturação da equipe executiva. Também incluía uma proposta de lançar um novo time especializado em contramedidas relacionadas aos desastres de nível dragão e superior. Mas a maioria de vocês nem se deu ao trabalho de olhar. Naquele instante, os executivos estavam analisando os documentos deixados pelo antigo herói de classe S. Porém, a MyMask pede a atenção de todos para assistir um vídeo da New Heroes. No vídeo temos um locutor que representa a New Heroes e dizia: os novos guardiões da paz, nós os New Heroes, damos as boas-vindas ao novo herói, o jovem genial herói que fez uma transferência chocante da Associação de Heróis.
Seu nome é Imperador, porém antes que pudesse falar o garoto o interrompe e diz: eu joguei fora esse nome podre, junto com o resto do lixo. De agora em diante, pela paz e segurança dos cidadãos, eu farei o que for. Eu renasci como New Hero e meu nome é Imperador Selvagem, Wild Emperor. Todos que assistiam aquele vídeo ficam surpresos. E Máscara Doce dizia: agora que um herói classe S se transferiu, vai ser mais fácil ainda para a New roubar nossos talentos. E é assim que chegamos ao nosso tópico principal. A MyMask estala os dedos e de repente na televisão começa a aparecer a silhueta de um herói careca. Ele dizia: se quisermos superar essa crise, precisamos restaurar a nossa credibilidade perdida e ter algum tipo de pilar de suporte espiritual capaz de dissuadir nossos heróis atuais de pularem do barco. Em outras palavras, o herói perfeito. Eu gostaria de começar um projeto para produzir esse herói. Na tela atrás de Máscara Doce, vemos a imagem do careca de capa Saitama. Os executivos não ficam muito animados e dizem: recebemos seu folheto de antemão, mas mesmo assim, tem certeza disso, Amai? Se fosse escolher alguém para um projeto de formação, não seria melhor uma pessoa mais empolgante? Apesar dele ter conseguido a pontuação máxima no teste de resistência, o último feito dele aqui é derrotar um monstro de nível lobo já enfraquecido por outros heróis. Máscara Doce sorri após ouvir essas palavras e diz: vocês não conseguem nem reconhecer seus próprios problemas até que seja tarde demais. A visão de vocês é bem limitada. Falando sério, enquanto todos vocês estiveram sentados aqui sem fazer nada, eu estive expandindo minhas conexões em todos os segmentos, seja política, governos, negócios ou o que for. Agora é hora de usá-las. O futuro da Associação de Heróis depende do sucesso ou fracasso desse projeto. Gostaria que todos vocês dessem seu melhor para não atrapalhar, entenderam? Os executivos surpresos respondem que sim, porém McCoy recebe uma ligação e sai da reunião. Em pensamentos ele dizia: idiota, já sei de todo o seu histórico analisando informações a MyMask, sem mencionar a celebração por ter você como conselheiro e rosto da associação e as conexões que você fez com a alta sociedade. Se a identidade verdadeira do Amai for revelada na hora certa, seria um grande escândalo. Para aqueles no poder, toda ligação com ele seria algo que poderia causar a sua ruína. Eles não perdoariam Amai ou a associação por isso. Assim que isso acontecer, é tudo nosso. Amai seria caçado pelos New Heroes e a New ganharia a preço dos superiores e do público também. Por outro lado, a Associação de Heróis receberia olhares de morte dos superiores e quem sabe faliria completamente. Assim eu levaria todos os dados que a associação acumulou como presente e a New Heroes me receberia com tratamento de luxo. Finalmente o executivo chega em um lugar reservado e atende o seu celular. Alguém dizia: e aí McCoy, parece que seu esquema de apostas com os heróis está indo muito bem. McCoy cumprimenta aquela pessoa: olá Ryumun, é tudo graças às suas lições. Tudo está indo de acordo com o plano. Ryumun começa a rir. É bom saber. Espero a vinda de seus clientes apostadores por essas bandas. É mais selvagem por aqui, tá ligado? Já que dá pra apostar nos monstros ao invés de só nos heróis. Tipo, os monstros não param de se multiplicar e ficaram mais fortes e mais fortes. Vai ser uma boa competição. Ryumun é um dos integrantes principais da New Heroes, mostrando que essa organização também possui corrupção. E atrás dele vemos as sombras de outros membros da New, que é na sede da Associação de Heróis. E vemos Sekinger, que é o executivo que estava envolvido com o ataque contra o covil dos monstros. Ele, junto de Imperador Criança, foram os responsáveis por elaborar toda a tática dessa missão. Sabemos que Sekinger acabou perdendo sua mão nessa missão. Ele então devolve sua mão e olho robótico para a associação e agradece por tudo o que fizeram por ele até agora. Os executivos ficam surpresos com isso e pedem para Sekinger esperar um pouco. Os heróis estavam sendo recrutados para New Heroes e agora um membro-chave da diretoria também está abandonando a associação. Sekinger estava renunciando ao seu cargo dentro desta empresa. McCoy lê a carta de demissão de Sekinger e pergunta se a New Heroes também o recrutou. O homem diz que não teve escolha, ele escondeu isso até agora, mas McCoy realmente acertou. City, que é o ministro da associação, estava ali ouvindo tudo e Sekinger completa: qual tem o melhor sistema para ajudar a manter os cidadãos seguros?
qual a organização mais adequada para apoiar os heróis, quem tem o melhor treinamento, qual tem as melhores perspectivas para o futuro. Depois de muito pensar e comparar, eu cheguei a uma conclusão e tomei esta decisão. McCoy diz que ele estava tentando parecer plausível. Você não tem vergonha? Você teve a cara de pau de ir para a organização rival. Isso é traição com as pessoas que te ajudaram. Você vendeu informações nossas em troca de um cargo importante. City escuta aquilo e fica nervoso. Ele sabe o que McCoy está tentando fazer. Caso informações vazadas forem descobertas, as suspeitas serão direcionadas para Sekinger. O que ele estaria querendo com isso? Após ele mesmo convidá-lo? Sekinger então responde: eu sou um homem fiel à minha empresa e sei que pessoas que fazem esse tipo de coisa não serão consideradas de confiança, nem serão valorizadas, não importa para onde forem. McCoy nesse momento fica assustado e diz que foi apenas uma piada, não deveriam levar isso a sério. Sekinger então se despede e vai embora. McCoy nesse momento diz para City que ouviu dizer que ele era amigo de Sekinger. Ele pergunta se eles chegaram a conversar sobre este assunto, e City mente dizendo que não. Sekinger era um aspirante a herói, diferente de nós engravatados. Ele deve ter seus próprios ideais e moral quando se trata de trabalhar com heróis. Então, se ele tomou essa decisão sozinho, penso nesses aspectos, eu irei respeitá-la. McCoy observa City e Sekinger vai até o seu armário retirar suas coisas. Lá ele pega uma maleta que possui um novo olho e uma nova mão mecânica para ele. Sekinger ativa os equipamentos e conversa com Izumo, o Imperador Criança. Esse aparelho era tão avançado que eles conseguem se comunicar por pensamentos. Ele então pergunta se o garoto conseguia ouvi-lo. Imperador Criança diz que sim. Ele parabeniza Sekinger pelo trabalho. Esse aparelho está funcionando corretamente. É para ele ser mais potente do que os anteriores, que foram desenvolvidos pelo Dr. Bofoy. E como planejado, tanto Izumo como Sekinger se encontrarão na sede da New Heroes. Iremos nos infiltrar para descobrir o que McCoy está tramando e o que a New está planejando fazer para combater a associação. Você não é apenas um funcionário comum, Sekinger. Você tem muita coragem e energia. Essa foi a impressão que tive na luta contra a associação de monstros. Sekinger diz que Izumo superestima. Eu e City podemos ter descoberto o McCoy, mas se você não tivesse se oferecido para ajudar, não teríamos ideia do que enfrentaríamos. Izumo responde que seria fácil denunciar o McCoy e com isso se livrariam dele rapidamente, mas não conseguiríamos descobrir qual era o plano da New. Sekinger diz que assim acabariam colocando os heróis em risco. Vamos conversar sobre isso depois. Quando nos encontrarmos, estou a caminho. No elevador, Sekinger se encontra com alguém. Aquele era o herói de classe S e bastão de metal. Metal Bat cumprimenta o executivo e diz: já ouvi a novidade, você está indo para New. Sekinger diz que Metal Bat era rápido em descobrir as coisas. Ele pergunta o que o herói queria, está aqui para acabar com o traidor? Metal Bat sorri e se lembra de seu encontro com City, que aconteceu no dia anterior. O herói de classe S falava: você é um pé no saco, quantas vezes eu tenho que te dizer, eu não quero mudar. City pede para que o herói considere. Você pode usar todas as instalações que quiser por uma fração do preço. Metal Bat diz que em troca, City quer que ele proteja os ricos, que estão morando no condomínio de heróis. Eu não quero fazer isso, não posso deixar a minha irmã me ver priorizando um monte de gente gananciosa e cheia de preconceito. Eles se acham mais importantes que os outros e fugiram para um abrigo, deixando a população toda no escuro. City pede para o herói vir com eles, assim sua irmã estaria mais segura também. Metal Bat diz que irá protegê-la como sempre fez, fique fora disso. City se cala e diz que foi como o esperado. Você é mesmo um cara obstinado, certo? Vou deixar a parte da mudança de lado, mas em troca, como você é um homem, tenho um pedido para te fazer. Metal Bat, ao encontrar Sekinger, diz que foi por isso que ele agora é o seu guarda-costas. Então irei para New Heroes com você. Sekinger sorri e fica feliz por City se preocupar com ele. Metal Bat então diz: você é um cara e tanto para se dispor a entrar no meio do território inimigo para proteger os heróis mesmo ninguém sabendo disso. Pode ficar tranquilo, mesmo se improvável acontecer e a New descobrir a espionagem, eu não vou deixar que encostem em você. É um prazer trabalhar com você, chefe. Sekinger sorri e diz que o prazer é todo dele. De repente o jato da New Heroes chega para buscá-los. Enquanto isso, somos levados até o dojo de Silverfang.
Vemos Charanco tremendo de medo enquanto alguém se aproximava. Aquele que estava ali com uma presença assombrosa era ninguém menos do que Garou. O jovem mudou seu cabelo e diz: "Ei, discípulo sênior, vá pegar uns pocari e pão de yakisoba, rápido!" De repente, Beng aparece e dá um cascudo em Garou. O que pensa que está fazendo? Garou reclama e volta a limpar o dojo. Porque eu, alguém que já dominou as artes marciais, tenho que ser o encarregado da limpeza todos os dias. Enquanto isso, o discípulo da cara amarrada começa a rir ao ver aquela cena e diz que tem uma parte que ainda está suja. Garou fica furioso e vai para cima do cara azeda. Porém, mais uma vez, Beng intervém e dá outro cascudo em Garou. O velhote dizia: "Você tem que começar da posição mais baixa e fazer várias coisas para se redimir pelos problemas que causou para as pessoas. E falando nisso, está na hora de fazer outra coisa para se redimir. Está na hora do seu trabalho de meio período." Garou tira seu kimono e veste rapidamente suas roupas casuais. Ele diz que não tem um pingo de sossego e Beng revela que isso faz parte do programa de reabilitação de Garou, que a própria justiça determinou. É uma grande oportunidade. Cara azeda diz que o dojo está sempre com problemas financeiros. Isso porque o Garou endoidou de vez e espantou os estudantes. Por isso ele tem que ganhar dinheiro para ajudar. Garou então diz que vai fazer muito dinheiro, mesmo que ninguém falasse nada. Então era melhor os inúteis esperarem. Garou então parte para seu trabalho, e enquanto isso Charanco vai descansar lendo um mangá. Porém, de repente ele se assusta ao escutar algo e ver alguém chegando até ali. O garoto sai correndo para chamar o seu mestre. Beng pergunta o que foi, e Charanco revela que eles têm uma visita inesperada. Quem chegou ali é King, o herói mais poderoso. As batidas de seu motor estavam ligadas na mais alta potência. Beng fica apreensivo ao ver o herói. King então se aproxima e diz: "Silverfang, ou melhor, Beng, podemos conversar a sós?" Silverfang pergunta por que King estava falando formalmente. Já disse que não irei voltar para a associação. King então responde: "Eu estou por um fio, eu realmente estou no meu limite, não tenho mais para onde fugir, eu não aguento mais. Ontem o samurai atômico me encurralou. Será que você já sabia disso, Beng? Sei que estou sendo egoísta, mas não consigo pensar em mais nada, me desculpe. Sabe, eu estou com medo do que pode acontecer se descobrirem quem eu sou de verdade. Eu também ouvi que você se aposentou, então pensei que seria mais fácil me abrir com você do que com alguém da associação." King estava bastante nervoso e o som de seu motor estava atrapalhando a sua fala. Beng então pede desculpas e diz que não conseguiu ouvir direito. King, com todo o seu esforço, então responde: "Me deixe mais forte,